Com o tema de variações da rede de corrente alternada e como o inversor se comporta em relação a isso. Nosso time Frones hoje é composto por mim, Daniel Lírio, e pelo Nicolas. O Nicolas vai acompanhar também a gente no chat, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta aí que for surgindo durante a apresentação, pode enviar ao chat e o Nicolas vai ajudar a gente nisso aí. Boa tarde, pessoal. Um bom webinar a todos. Vamos lá. Então, vamos nessa. Bom, a nossa agenda de hoje, a gente separou da seguinte maneira, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco de status do inversor, tá? Na sequência, a gente vai falar um pouco do menu Prof, que é o menu onde a gente tem ali as alterações aos parâmetros de rede, tá? Sobre a atualização do inversor, vamos fazer uma recapitulação, como a gente já tem feito aí nos outros webinars que a gente tem transmitido. Conexões CA, então a gente vai cuidar um pouco também nessa parte, porque alguns status podem ser resolvidos de acordo com alguns testes ali de continuidade no borne, enfim. E o chat, né, no final aí da nossa apresentação. Então, ao término do slide, a gente vai ficar aqui mais ou menos meia hora para responder os chats, ok? Bom, sobre os status do inversor, nosso display tem essa característica, então, talvez quem esteja vendo pela primeira vez o inversor Frones, né, em pauta, a gente tem esse display com informativo, né, sempre indicando ali o que está ocorrendo. Então, ou ele vai estar indicando potência ativa, saída, em watts, ou algum status, caso tenha alguma falha, seja no próprio inversor, seja na rede, como a gente está trazendo essa ideia para hoje aqui para esse webinar, seja na parte de corrente contínua. Então, tudo é indicado no display do inversor. Okay? Esses status, eles têm sempre um padrão de 3 dígitos, tá? Então, fica até mais fácil de interpretar de acordo com a tabela que tem no manual. Bom, o inversor, ele monitora, né? Direto e indiretamente, aterramentos, módulos, componente de proteção, enfim, qualquer causa externa pode ser indicada por um status. Então, nem todo status que o inversor indica é uma falha nele, tá? Mas sim algo que ele está notando na rede. Seja corrente contínua, seja alternada, pode ser algo relacionado à temperatura, que está aquecendo internamente do inversor, ou a temperatura ambiente, enfim. Tem várias maneiras da gente tentar descobrir o que podem ser esses status, né? Bom, é necessário verificar qual status, então, até pegando um gancho pelo suporte técnico, né, onde a gente faz parte hoje. Então, liga aqui para a gente, informa, o inversor está com um problema. A primeira coisa que a gente vai perguntar é qual o status que está sendo indicado, porque com isso a gente vai saber que diagnóstico vai poder traçar, né? Bom, status que não estão no manual precisam ser analisados com a Frones, tá? Então, assim, no manual do inversor, existe já uma lista grande de status, e para esse tema específico de corrente alternada, eu diria que todos eles estão lá, tá? O que não está no manual já são coisas mais específicas, internas, corrente contínua, etc. Porém, se não tiver no manual, vocês podem entrar em contato com a gente. No final, a gente vai deixar aqui o nosso contato de suporte técnico. E em breve teremos uma novidade aí para vocês conseguirem descobrir esses status. Mas isso ainda não posso dizer. Vamos lá. O monitoramento só indicará a ocorrência de status após atender as quantidades mínimas e duração, né? Então, assim, é interessante falar sobre isso. Lá no SolarWeb, vocês recebem mensagens de status do inversor. Porém, só vai para o SolarWeb após uma certa incidência, tá? Então, tanto em quantidade de vezes que está ocorrendo e duração. Porque tem status que eles são normais acontecerem durante algum período específico do dia. Por exemplo, 240, que é um status de arco detectado. Pode ser, às vezes, um sombreamento brusco que ocorreu lá na instalação, ele indicou 240 e saiu. Então, assim, nem sempre vai tudo para o SolarWeb, tá? Porque senão também fica pesado esse log, etc. Mas no inversor,
lá no menu info, lá você consegue sempre enxergar todos os estados, tá? Bom, isso pode ser configurado também, tá? Só esquecendo, o mínimo é 50 vezes ocorrer o status para indicar no SolarWeb, e isso é o que vem de fábrica, né? Você pode colocar até 10, né? No mínimo 10 aí. Então, 10 vezes que ocorreu o status, ele vai indicar a mensagem. Então, assim, detalhes sobre isso especificamente, sobre alterar a quantidade de vezes e a duração, aí vocês podem mandar no e-mail do suporte que a gente informa esse passo a passo, caso tenha interesse. Bom, então, como a gente estava comentando, né, sobre os status AC do inversor. Então, vamos mostrar aqui os principais, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Então, primeiro é o status 102, talvez mais conhecido aí por muitos, que ele se refere à alta tensão no lado de CA, né? Então, tudo aqui a gente vai estar falando de CA, até para a gente não ficar muito redundante. Então, 102 é alta tensão. Isso significa o quê? Quando o inversor ele ultrapassa o limite de tensão pré-estabelecido nele, ele vai indicar esse status 102 no display. O status de baixa tensão é o 103, tá? Então, 102 é alta, 103 é baixa. O 105, ele é o de frequência alta, tá? E o 106 é o frequência baixa. E onde pode ocorrer isso, né? Porque o da tensão talvez já faça mais parte do nosso dia a dia. O da frequência é caso você configure um setup do país equivocado, porque o primeiro setup que tem lá vem os 50 Hz internacional. Então, às vezes, você, na hora ali do startup, né, do comissionamento, você escolheu sem querer os 50 Hz e ele vai indicar frequência alta. Por quê? A gente trabalha no Brasil com a frequência de 60 Hz. Então, como você setou o inversor para 50, então qualquer frequência acima vai indicar o status. Assim, esse é basicamente quando altera esse código do país, tá? Porque a gente sabe que a frequência no Brasil, né, enfim, nas instalações, elas não têm essa variação tão grande como a tensão, tá? Então, é algo mais controlado. E o inversor também trabalha com um limite de frequência, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Bom, o 107 é rede AC não encontrada, não detectada. Isso ocorre quando, por exemplo, pode não ter continuidade ou conexão no borne corretamente, tá? Ou até mesmo uma falta AC, né? Tipo, naquele momento ali ele não está identificando o sincronismo, porque assim, quando não tiver corrente alternada, o display do inversor ele desliga, por causa do antilhamento, ele não vai nem ligar o display. Mas se ele tiver o 107, é porque assim, ele até está encontrando uma tensão ali mínima para ele funcionar, o display, para ligar ele, porém ele não está com esse sincronismo, tá? Porque o inversor é um grid, né? Então ele precisa fazer a leitura de todas as fases, a defasagem angular entre todas elas, enfim, e isso não está acontecendo. Então pode acontecer esse status. Bom, os status, a gente colocou na mesma linha aqui para não ficar muita linha, são de falta de fase, tá? Então, assim, você tem 212 ao 233. O par, para ficar mais fácil de entender, pode ver da seguinte forma, ó. Deixa eu pegar aqui o laser aqui para ficar mais fácil. O 212 e o 213 são da fase 1, tá? Então, sempre o final aqui o índice do meio como 1 é da fase 1. Tá? O 2 é alta, lembra daqui de cima, ó, 102 é alta e o 3 é baixa. Então, 212 é o quê? Tensão alta na fase 1. 213, tensão baixa na fase 1, beleza? E você somando 10 a esses códigos, vai ser da fase 2. Então, 222, tensão alta na fase 2, 223, tensão baixa na fase 2, e, consequentemente, por fim, a fase 3 vai ser 232, 233, tá? Tranquilo. Bom, o 112, ele trata da corrente residual, que aparece lá na descrição do status, né? Ele pode ser causado por cargas na instalação e principalmente por fuga de corrente, tá? Então, caso o sistema de aterramento detecte, né, ou até apresente alguma fuga de corrente, ele é indicado como 112 no inversor, tá? Essa fuga, você pode talvez verificar também a tensão entre terra e neutro, se você estiver utilizando neutro, a referência é que não seja maior do que 30 volts, tá? Então, se houver uma diferença de potencial de 30 volts, pelo menos, entre terra e neutro,
é um grande índice de estar ocorrendo uma corrente de fuga, tá? Então, fica a dica também para o status 112. Bom, 457 é um status de relé preso, então tem relé dentro do inversor, que faz essa leitura da rede, esse sincronismo. Caso ele tenha atuado, né, ou até ele tenha, pode ser até um falso trip, enfim, por alguma oscilação na rede, ele é acionado e, em alguns casos, pode ser resolvido atualizando o inversor, ou em outros, esse componente ele é atuado, tem que trocar a placa de filtro inteira, tá? Então, tomar cuidado com esse status para essas oscilações que tem na rede. Sempre verificar conexões também, entre fase e neutro. No final do webinar a gente vai falar especificamente sobre as conexões, né? Bom, esses principais que a gente mostrou aqui, eles são todos relacionados à corrente alternada, tá? E diretamente eles não são entendidos como um problema interno no inversor. É algo que está vindo de fora. Está vindo de fora e, vamos dizer assim, como é que posso dizer para comparar em relação ao outro que eu vou falar agora? Ele não atua nada no inversor, não aplica nada lá nele, ou seja, se restabelecer essa, por exemplo, a tensão está alta, beleza, vai lá, mexe em algum tap, alguma coisa assim, quando restabelece ele volta sozinho, não trava nada no inversor. Esses todos aqui que eu vou falar agora, ele já tem esse impacto, ou seja, pode ocorrer internamente algum travamento no inversor devido às oscilações da rede. Então, por exemplo, o status 301, que é o sobrecorrente AC, se tiver uma sobrecorrente AC do lado AC do inversor, ele pode dar o status 301 e pode dar falha em algum componente, né? Então, todos os status agora são internos, tá? Então, o 401, ele é uma falha de comunicação com a placa de potência. Essa falha, ela pode acontecer devido à oscilação de rede, entendeu? Então, assim, todos esses últimos aqui, desse 301 em diante, a gente sempre recomenda a atualização do inversor em campo, a atualização do firmware dele, para verificar se o status resolve ou não. Porque, assim, foi uma oscilação na rede que aconteceu, ocorreu o status do inversor pela sensibilidade dos componentes, porém, após a atualização, parou de acontecer. Então, é comum também, né, nesse primeiro momento que instala o inversor na instalação, ocorrer esse status, a gente sempre recomenda a atualização dele, tá? Então, o inversor é novo, já atualiza o firmware do inversor, é a dica que a gente dá. Bom, vamos falar um pouco mais do status 102, que é um status que tem ocorrido com uma certa frequência. Nós do suporte, pelo menos por dia, recebemos aí 2 ou 3 chamadas em relação a isso. Bom, vamos lá. O 102 é a tensão alta AC, tá? O padrão dos inversores é 100 220 volts, tá? Até para o eco e para o simo, que eles são em 380, eles fazem a leitura para 220, a referência fase neutra. De uma maneira geral, o inversor ele tem um limite, né, pré-setado de fábrica de 10% acima e 15% abaixo, ou seja, o inversor 220 volts ele pode trabalhar sem dar o status até 10% acima, que é 242, e 15% abaixo, que é 187. Então, ele trabalha nessa faixa. Quando ele atingir o 242, ele vai desarmar com o status 102, tá? E ele vai começar a produzir novamente. E o que acontece aqui? É isso que a gente queria trazer para análise aqui. Quando o valor já chega alto da concessionária, por exemplo, a rede rural, que é 254 ou 240, lógico, se você já ligar de primeira, já vai estar passando desse limite. Isso ok. Por isso que a gente vai falar mais à frente sobre alterar o setup do país. Mas vamos supor que você tem a situação de o inversor desligado durante o início lá do ciclo de energia solar. Ele está recebendo 220. Ou seja, está dentro do limite que ele deve trabalhar. Aí, durante o aumento da produção, ele vai aumentar a tensão. É normal que isso ocorra, tá? Mas é normal a um certo nível de tensão. Eu diria, numa média, que ele pode ter um ganho aí, até chegar no valor nominal dele, de uns 10, 15 volts. É um padrão, tá? Não necessariamente acontece isso. Mas vamos supor que é 220, ele até chegar no valor de pico, ele ganhou 12 volts, foi para 232. Beleza, está dentro do limite, o limite é 242,
ele vai funcionar normalmente. O que acontece, às vezes, é que esse valor ele aumenta muito rápido. Essa tensão ela aumenta muito rápido, já chega no limite do inversor e nem chegou, talvez, na metade do inversor. A gente até deu um exemplo aqui, ó, sempre que passa de 4 kW, pegando até talvez um gancho com um primo de 8,2, né? Então, o inversor está trabalhando na metade da potência nominal dele e ele já está no limite de tensão, tá? Isso acontece em casos onde aí a gente começa a tentar entender o que acontece na instalação. Então, por exemplo, pode ser um cabeamento a ser subdimensionado, tá? Pode ser alguma falha em algum componente de proteção. A gente já teve alguns casos que o disjuntor sendo trocado resolveu o problema, porque o disjuntor ele também tem um valor ali de impedância para o sistema. Então, estava tendo um falso trip em um disjuntor, por exemplo, então estava acontecendo isso em relação ao disjuntor. Pode ser um transformador subdimensionado ou a rede não suporta a potência, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre essa imagem, essa analogia que tem aqui ao lado. E, às vezes, o problema está sendo causado antes do padrão da concessionária. Então, assim, o que a gente tem que entender? Quando a gente dimensiona os cabos do disjuntor, ou os cabos do inversor, disjuntor, desculpa, vocês têm que considerar a corrente máxima de saída do inversor. Qual é a corrente máxima de saída? A corrente que está no datasheet do inversor, ela tem uma referência de tensão, ou seja, o inversor lá primo de 8,2, ele menciona que a corrente é de 35 amperes na saída. Essa conta, a lei de Ohm básica, o que ela faz? Ela pega a potência máxima do inversor, 8.200 watts, e divide por 230, porque a referência lá que está no datasheet é 230. Só que assim, pensando lá na lei de Ohm, né? Quando eu vario a tensão, eu vario a corrente, ou seja, porque a potência ela não vai mudar, tá? O nominal dele não muda. Então, por exemplo, se eu perder 15% da tensão na rede, eu vou ganhar 15% na corrente. Então, assim, eu gosto de recomendar sempre o pior caso, que é pelo menos 15, 20% a mais na corrente. Então, se lá está indicando que é 35 amperes, considera que essa corrente ela pode chegar a talvez 40, 45 amperes, entendeu? Então, esse cabo ele já vai ser dimensionado para essa folga de corrente. E não só esse cabo, todo o circuito. Então, você tem o cabo que sai do inversor e vai até o disjuntor, você tem esse cabo do disjuntor geral até o padrão de entrada, e você tem também o padrão de entrada, que aí é parte da concessionária. Mas, assim, qual é a ideia que a gente já viu acontecer várias vezes aqui? Às vezes, o cabo dentro da instalação está bem dimensionado. Porém, esse cabo que vem do medidor da concessionária até o disjuntor geral, ele não está suportando essa corrente, entendeu? Então, esse é o famoso problema, por isso que a gente trouxe até essa analogia aqui do gargalo, né? A questão da água, que é causada por alta impedância. Então, fazendo essa analogia para o sistema fotovoltaico, o que a gente tem aqui? A gente tem a rede da concessionária como sendo um reservatório de energia, de água, no caso. A energia, ela vem das placas fotovoltaicas, correto? Então, aqui a gente tem um reservatório, tem até um nível, enfim. Qual é a ideia? Para esse tanque aqui, esse tanque aqui ele começa a encher conforme vai gerando potência ao longo do dia. Se eu não tiver um cano aqui, no caso, pensa já no cabo, tá? Se eu não tiver um cabo aqui bem dimensionado, esse tanque aqui ele vai transbordar. Vocês concordam? Então, isso, para o inversor, é um efeito de elevação de tensão que ocorre. Então, uma resposta que o inversor dá para a rede para falar, olha, eu estou recebendo bastante potência aqui das placas, só que está passando por mim já de uma forma, uma vazão muito grande, só que a rede não está suportando essa potência que eu quero injetar nela. Então, é a mesma analogia. Então, assim, às vezes esse cabo aqui, ele pode estar bem dimensionado, porém esse cabo aqui não está. Então, assim, isso tudo tem que ser analisado no projeto, na instalação. E o que eu quero mostrar em relação a isso? Todos os casos, eu diria todos mesmo. Eu nunca vi dar um 102 por alguma falha na placa de filtro, porque não leu a tensão certa. Mas todos os casos 102, com esse perfil de que a potência aumenta e a tensão aumenta, ele desarma, é por conta disso, impedância da instalação, tá? Então, pode ser cabo, pode ser disjuntor, pode ser também o padrão de entrada da concessionária, como eu comentei. Às vezes, a concessionária não te entrega 220, ela te entrega 235.
Então, assim, você pode ajustar o limite do inversor ou também conversar com a concessionária, falar, olha, para o meu inversor funcionar bem, eu preciso receber 220, porque não está dando certo, enfim, tem como conversar com a concessionária, entendeu? Então, é um problema que a gente está trazendo aqui para evidenciar de fato, trazer uma explicação do que a gente dá já no suporte hoje. Alguns que estão aqui no webinar, até pelos nomes aqui conhecidos, já participaram dessa explicação, já compreendem e muitos até já resolveram, trocando a bitola de um cabo, por exemplo. Então, muita coisa que não é considerada hoje é a distância desse circuito. Porque esse circuito entre o inversor e um quadro CA que você vai ter, ele às vezes é pequeno, é 2, 3, 5 metros, ok. Mas e esse que sai do quadro geral e vai lá para o medidor da concessionária? Às vezes você tem ali 300 metros de cabo, 100 metros de cabo e está se usando o mesmo cabo, entendeu? Então, a gente traz sempre essa análise para esse aspecto da instalação, certo? Vai abrir alguma... Acho que o Nicolas já falou um pouquinho aqui. Pessoal, é sempre importante nessa parte do Status 102 sempre verificar diretamente no inversor, né? Quanto que está chegando de tensão CA, né? Porque às vezes, conforme o Liro disse, a rede pode estar entregando mais, sendo assim, o inversor vai apresentar o status pelo valor de tensão tá maior do que o seu limite padrão de fábrica. Não, beleza. Muito bom. No final, a gente vai mostrar aqui sobre as conexões desses bornes e aonde pode ser, de fato, medida essas tensões, né? Bom, vamos avançar para um outro status que a gente trouxe como destaque, que é o status 408. Então, assim, algumas vezes a gente recebe no suporte esse status 408 como informação, né, como ajuda ao cliente para resolvê-lo. O status 408 ele é o seguinte, ele é corrente contínua detectado na rede de corrente alternada. Tá? Então, ele tem essa descrição, às vezes parece um pouco confuso. Ele não tem relação com a parte de corrente contínua, tá? Mas sim em relação à corrente alternada, que é como se ele tivesse identificando que na rede de corrente alternada tem algum sinal em corrente contínua, alguma forma de onda que está desincronizando, vamos colocar assim, entre aspas, o inversor da rede. Porque o inversor, ele vai ler, por ser um grid, né, as tensões da rede, as fases, lá os 120 graus certinho, a senoide. Só que quando essa senoide ela fica muito distorcida, que pode ser causado por essa componente corrente contínua, graficamente falando, a gente entende assim, ocorre o status 408, tá? Só que esse status 408 ele ocorre para umas certas características, tá? Por exemplo, quando há uma energia reativa indutiva, no caso oriunda aí de motores na instalação, um pouco alta, tá, em relação ao padrão. Lógico, né, consequentemente com baixo fator de potência. Então, assim, a gente recebeu praticamente que todos os casos de D408 que chegam para nós no suporte, a gente pergunta como é o perfil de cargas da instalação. Em todos os casos, há motores instalados, tá? Porque os motores, né, durante o seu processo de partida, etc., eles provocam um certo distúrbio na rede, tá? Não só como a queda de tensão, como é mais conhecido, mas também essa parte de ruído em relação à energia reativa, indutiva que ele provoca para a rede. Então, assim, o que pode ser feito para resolver o status 408, caso ele esteja ocorrendo na instalação? Primeiro, a gente sempre recomenda uma solução convencional, que é o quê? Que é analisar qual é o nível que está de energia reativa na instalação, como está o fator de potência, tá? Então, assim, buscar métodos convencionais para corrigir o fator de potência, como banco de capacitores, enfim, para buscar essa correção, porque, assim, isso já é um aspecto, independente de você ter um inversor de energia solar lá ou não, já é um aspecto que você teria que melhorar a qualidade da sua rede, certo? Mas quando você tem ali um inversor sendo sincronizado, com uma certa sensibilidade prevista por norma, é interessante você primeiro tentar corrigir dessa forma. Ou, até uma sugestão, né, se tiver algum motor lá com uma potência considerável, alterar o método de partida. Então, teve um cliente que ligou para cá uma vez, que ele tinha um motor de uma bomba de uma piscina, que era o método de partida, era a partida direta. Toda vez que o motor partia, o inversor desarmava com o status 408.
e algumas explicações, algumas análises que a gente fez junto com esse cliente, ele julgou por melhor trocar o método para o método com soft starter, além do que já é um método interessante do ponto de vista econômico lá para ele da instalação, da corrente que ele vai demandar para partir esse motor, e, consequentemente, aliviou bastante a rede, não deu mais o stall de 408, tá? Então, assim, a primeira solução é entender na instalação qual o perfil, o que pode tentar ser resolvido, ou é possível alterar a sensibilidade do inversor, tá? Então, como que funciona isso? O inversor ele vem com uma sensibilidade para essas variações na rede, que você pode alterar para um limite que ainda vai estar dentro da norma e ainda vai proteger o inversor. Você não vai perder garantia. Então, muitas pessoas perguntam sobre isso. Se eu alterar essa sensibilidade, vou perder garantia, posso queimar o inversor? Não, ele vai trabalhar só com um range um pouco maior, igual da tensão, que a gente aumenta lá para 250, 270, porém o inversor, se atingir também esse nível que foi alterado, ele também vai dar 408, tá? Então, buscar sempre métodos convencionais e, se precisar, altera a sensibilidade. Por que a gente fala isso? Porque nem sempre vai acontecer de resolver 100%. Porque como um estático está relacionado a uma oscilação da rede, não é porque a gente vai alterar a sensibilidade do inversor que vai resolver. Mas, por exemplo, estava ocorrendo numa instalação um estático 408 50 vezes por dia. Após realizar o procedimento, passou a ocorrer 4 vezes. O cliente ficou satisfeito, ok, ele conseguiu maximizar a produção que ele estava tendo, porém a gente explicou, só vai resolver 100% se de fato for adotado algum método lá na instalação, enfim, como a gente já comentou, tá? Então, só para não ficar com a ideia de que é uma falha no inversor e só vai resolver se alterar a sensibilidade, não necessariamente, tem que analisar todo o conjunto da instalação. Bom, vou falar um pouco do menu Prof, que é aquele menu que alguns, não sei se conhecem por esse nome, mas enfim, é aquele menu que você acessa os parâmetros de rede do inversor, e ele é sempre feito através de um termo que deve ser assinado com o número de série do inversor, a empresa, etc., porque é só o pessoal autorizado que pode acessar esse menu. A gente manda a senha pelo e-mail, mediante a assinatura do termo, e esse termo justamente traz essa visão da responsabilidade, porque assim, qualquer mudança que você faz nos parâmetros de rede do inversor, isso pode provocar algum impacto nas cargas. Por exemplo, eu tenho lá cargas que só suportam 250 volts CA. Veio assim a informação do fabricante. Aí, quando eu aumento o limite do inversor para 270, por exemplo, que é o limite máximo, e se o inversor precisar, para gerar a potência total dele de pico, chegar em 270, a tensão da instalação ela vai ser regulada para 270, porque ali no barramento do quadro CA é onde está todas as outras cargas, está sendo no mesmo barramento, tá? Então, toma cuidado, por isso que tem esse termo, para a gente ter essa consciência e sensibilização, né? Bom, aí o que dá para fazer no menu Prof? Como eu já adiantei, são parâmetros de rede como limite de tensão, o mais padrão é limite de tensão, frequência e tempo de reconexão, que são os parâmetros que a concessionária geralmente pede para alterar e gosta de verificar também. Para verificar esses limites, você não precisa do menu Prof lá assinado, do termo. No menu Info, Indicadores, você já consegue enxergar os parâmetros que já estão setados no inversor. Caso precise alterar, aí sim que você solicitaria o código lá do menu Prof, tá? À frente a gente vai detalhar um pouquinho essas funções. Sobre o fator de potência, é possível configurar no menu Prof também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E funções avançadas de controle, tá? Então, tem controle interessante que dá para fazer em função da tensão, da frequência, enfim. A gente vai falar sobre essas funções aqui rapidamente. Então, vamos lá. Sobre a tensão, tudo que eu falar em relação à tensão pode ser aplicado à frequência, tá? Mas lógico, né? A frequência, como eu falei, não existe uma necessidade tão grande de alterar as frequências porque já é mais estabilizado em relação à tensão. Sobre a tensão, só para entender, a gente tem dois parâmetros de quando a gente vai alterar um valor de tensão. Tem um parâmetro que é propriamente a tensão,
e tem um parâmetro que é o tempo de trip, né? O tempo que ele vai desarmar se chegar nesse valor. Então, por exemplo, você tem o inversor para 250 e o trip time dele, ou seja, quando ele atingir esse ciclo, enxergando que está com 250, ele vai desarmar, tá? Então, o padrão é vir 12 ciclos, isso está em ciclo, e lembrando que um ciclo é 16 milissegundos, né, mais ou menos. Então, 12 ciclos vai dar 200 milissegundos, que dá 0,2 segundo, só para ter uma referência, tá? Então, para cada valor você tem o valor de trip, e que valores são esses? A gente tem valores de máximo e valores de mínimo. Olhando para esse gráfico aqui ao lado, que fica mais fácil de entender, a gente pode entender que aqui no eixo X, a gente teria a referência de 220 volts, tá? Então, 220 está aqui. Então, como eu comentei, ele vem de fábrica com limite de 242, que é esse inner limit máximo, e o outer limit máximo, ele vem como 250 geralmente, tá? E você tem aqui o inner limit mínimo como 187 geralmente, que é 15% abaixo dos 220, e o outer limit mínimo, que pode ser até 176, se eu não estou enganado, a gente pode ver no datasheet depois, e ele vem configurado como 190, se eu não me engano. Então, o que acontece? Durante lá a operação do inversor, a senoide ela vai estar passando aqui nesse eixo, né? Ele vai estar lendo a tensão que chega no inversor. Se ela bater 242 para um trip que você definiu, ela vai desarmar. Ou, se ela bater 250 para um trip até menor, ou seja, você pode tentar identificar algum surto de tensão que possa acontecer lá, ele desarmaria também, tá? Então, esses dois valores eles podem ser iguais, você pode definir eles como o mesmo valor, tanto os dois de máximo e como os dois de mínimo, tá? Então, só para resumir, não confundir, o inner que vem aqui, esse nome inner, pode pensar que é interno, tá? Os limites internos, e o outer são os limites externos, ok? Então, sempre pensa. E os dois que forem máximos são os de cima e os dois de mínimo são embaixo, tá? Para isso também tem a frequência, mas a gente usa mais a tensão. Então, assim, preciso alterar o meu limite de tensão para 250 volts. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que entrar lá no menu Prof, vai lá no Inner Limit Máximo, muda para 50 volts. Pronto, é só isso. Verifica se o Outer Limit Máximo, que é esse valor aqui, ele também está pelo menos 250 volts, porque ele pode estar às vezes menor. Por exemplo, o padrão é 242 e aqui 250. Só que eu posso aumentar para 270. Aí o que acontece às vezes? O cliente muda aqui esse para 270, ele vai vir aqui para cima, porém quando chega em 250 ele está desarmando, mas ele está desarmando pelo outer, que é o outro limite de máximo, certo? Então, para evitar isso, talvez você possa colocar os dois limites de máximo com o mesmo valor e os dois limites mínimo com o mesmo valor, certo? Nesse menu Prof, é possível também alterar o tempo lá de reconexão, que é o que a concessionária exige, de uma maneira geral, não sei se é a Enel, é em torno de 180 segundos, o padrão. Tem algumas que são 300 mesmo, que são 5 minutos, mas geralmente vem 20 segundos o inversor, então você precisa alterar para 180. Ou às vezes vem 300, você precisa alterar para 120, enfim, 180. Você pode ir por aqui, por esse menu Prof, alterar esse Reconnect Time, que é o tempo de reconexão, certo? Bom, avançando aqui no menu Prof, a gente vai trazer a ideia do fator de potência de uma forma resumida. O que seria isso? Existem várias maneiras de alterar o fator de potência do inversor, tá? Para esclarecer, o fator de potência do inversor, que vem de fábrica, ele é 1, tá? É unitário. Então, tudo que o inversor gera é potência ativa. Se o inversor estiver indicando no display potência reativa, é porque ele está lendo essa potência da rede, não é que ele está gerando, ok? Então, uma vez que eu ativo esse modo, aí sim, o valor que vai estar no display pode ser tanto leitura, pode ser o que está gerando, pode ser esse balanço de energia ativa. Bom, de uma maneira geral, quais são as formas de alterar esse fator de potência? Pode ser de um valor constante de cosseno φ, então eu posso definir que meu fator de potência vai ser 0,8, por exemplo,
independente do que aconteça no inversor, é uma forma constante de você definir. Você pode definir um percentual relativo de potência aparente, tá? Então, conforme ela tiver em relação à potência, eu quero que injete um valor relativo de potência reativa, né? E esse absoluto seria também em relação à potência reativa que eu jogo na rede. Então, assim, eu quero, até semelhante ao de cima aqui. Aqui se define um fator de potência fixo. Lógico que esse fator de potência ele vai variar de acordo com a potência ativa que eu tiver naquele momento, porém, o valor de energia reativa aqui ele é fixo. Tipo, eu quero sempre emitir para a rede 10 kVAR, sei lá, muito alto, vamos dar outro exemplo. 1 kVAR, então eu quero sempre emitir 1 kVAR, independente do que esteja de potência em quilowatts do inversor. Então dá para fazer isso também. Esses três últimos aqui já são dependentes da potência e da tensão. Como é que seria esse primeiro aqui? Eu altero o fator de potência para diferentes pontos de acordo com a potência. Ou seja, se minha potência estiver com 25% da faixa nominal, ele consegue alterar. Então dá para fazer vários ajustes. Geralmente são 4 faixas, que pode ser 25, 50, 75 e 100, de uma maneira simplificada, mas pode ser adotado qualquer parâmetro que faça uma conta lá e queira que aconteça, né? Então, pode ser, sei lá, eu quero 30, 60, 90 e 100, enfim, você pode definir. E de acordo com o nível da tensão, também é possível alterar o fator de potência, tá? Então, de acordo com a tensão que eu estou recebendo da rede, eu quero emitir uma quantidade de energia reativa para a rede, enfim. São várias maneiras. Caso seja necessário alterar isso, lógico, vocês vão mandar um e-mail para a gente, até por causa do termo para ser assinado, mas a gente consegue, através de um template, de um tutorial que a gente tem, explicar mais detalhadamente, a gente pode auxiliar na hora de executar, tá? Aqui, como o webinar tem um tempo mais limitado, a gente só vai trazer as características e funções que são disponíveis, ok? Bom, as outras duas funções que eu iria comentar, que a gente chama de funções avançadas também, é o seguinte, é possível alterar o valor de... Você limitaria o valor de potência do inversor, dependente da frequência ou da tensão, tá? Então, vou explicar aqui o da tensão, que fica mais fácil de entender, mas dá para aplicar para a frequência. O que seria isso? Eu quero limitar a saída do meu inversor para quando ele atingir uma certa tensão. Então, assim, por mais que a gente explicou que dá para alterar o valor lá de tensão, o range dele ser aumentado, como eu falei, se você aumentar, vamos supor, o range para 270 volts, o inversor tiver que alcançar essa tensão para atender a potência nominal dele de geração, ele vai. Porém, se você quiser limitar, falar assim, olha, eu só tenho cargas na minha instalação que elas aceitam até 260 volts, tipo, é o limite, eu não consigo permitir que haja uma tensão maior do que isso, porque vai queimar minhas cargas na instalação. Ou se você limitar o inversor para 260, o que vai acontecer? Ele vai começar a produzir, vai aumentar a tensão, se tiver naquelas condições que eu falei, de baixa impedância, de alta impedância na rede, etc. Se ele atingir 260, ele vai dar o status 102. O que isso significa? Ele vai desarmar, ele vai deixar de produzir, depois ele vai de novo começar a produzir e até atingir esse valor de tensão. Essa função, ela age da seguinte forma, ele não deixa o inversor desarmar, ele mantém o inversor produzindo sempre. Lógico que uma redução de potência, por quê? Se ele atingir a tensão que você setou, como 250, por exemplo, o inversor estiver gerando, sei lá, 7,5 kW num primo de 8,2, ele não vai permitir que ele gere mais potência, porque justamente se limitou a tensão. Porque se você deixasse ele produzir, ele poderia passar dos 260, tá? Então, é uma função bem interessante para resolver talvez essa questão de assim, eu não quero aumentar o limite do inversor, porque o 102 vai ficar desarmando, mas eu quero que o inversor continue produzindo. Eu sei que tem uma deficiência na minha instalação, só que eu não vou conseguir trocar o cabo agora, eu vou trocar daqui a um mês, mas eu quero que o inversor produza. Então, beleza. Seta uma tensão que você quer e deixa ele trabalhar sempre para essa tensão, fazendo um gradiente. Então, ele não vai desarmar o inversor,
ok? E tudo isso se aplica à frequência também, é possível. O que muda aqui de um nome para o outro é o F de frequência e o V de tensão em inglês, né? Então, se precisar alterar esse parâmetro, também no menu prof dá para alterar. Bom, passando aqui uma breve lembrança também sobre menus ocultos, a gente falou lá do código e tal, né? Como inserir esses códigos no inversor. Então, você vai apertar 5 vezes o botão voltar, que é o terceiro botão, e vai inserir o código. Para esse webinar, para ficar também muito longo, a gente só vai relembrar aqui do código do reset do inversor, que é retornar as configurações iniciais para os padrões de fábrica, que é o código 78278, tá? Então, se precisar aplicar algum reset, é só apertar e inserir esse código. E o código do setup do país, que tem mais a ver com esse tema nosso. A gente vai falar aqui novamente do que tem disponível hoje de setup do país, para não causar confusão também. Então, por exemplo, para os casos do primo, sino, eco, vem padrão CBR2, BR3, que são para 220, ok? Lembrando que no caso do eco lá, por mais que ele seja 380, ele pega a referência fase neutro, tá? Então, você vai encontrar BR2, BR3, que é 220 volts. O que muda? O BR2 é para potência maior que 6 kW e o BR3 é para maior do que 6, menor ou igual e maior. Então, no caso do primo, se eu tenho um primo de 6, eu vou usar o BR2, que é menor ou igual a 6. E se for o primo de 8.2, eu vou usar o BR3, que é maior do que 6. Recentemente, foi configurado, foi idealizado, né, na versão do firmware, já recentemente, desde o ano passado, na verdade, tá? O 240. Então, assim, é possível alterar também para um padrão inicial começar em 240 nominal, tá? Então, aqueles limites que eu comentei de mais 10%, menos 15%, ele conta a partir do 240, nesse caso. Então, poderia escolher o BR5 ou o BR6, tá? Isso se aplica mais às redes rurais, enfim, ou até uma rede. Teve um cliente que ele falou, minha rede aqui, ela é início de linha, ela é do lado do transformador, era para ser 220, só que chega a 235. Então, para ele não ter que alterar os limites pelo menu prof, ele alterou o país para BR5 e resolveu o problema dele, tá? Então, fica a dica também. No caso do Simo Brasil, cujo neutro é opcional, aparecem essas opções um pouco diferentes em relação a BR2, BR3. Você teria basicamente o BRN, que é quando o neutro está conectado, o BR delta é quando você não conecta o neutro no inversor, porque existe essa possibilidade. E para eles dois, porque esses dois aqui implicitamente é a 220 a referência, você também vai ter em 240 essa referência, tá? O nominal. Pessoal, só lembrando que na parte do Simo Brasil, né, nos inversores 220 trifásico, o neutro ele acaba sendo opcional devido aos inversores da Fronius, eles precisaram de uma referência de 220, né, para eles terem um melhor funcionamento. Então, assim, como esses inversores entre fase e fase já tem um valor de 220, né, aproximado assim, não é necessário o uso do neutro. O neutro acaba sendo opcional. O neutro vai ser obrigatório nos inversores 380, né? No caso, o eco, né, e o simo normal. E também aqui puxando o gancho, né, Daniel? O pessoal aqui muito legal aqui no chat comentando, né, os cases dele que eles resolveram no status 102, né? Então teve gente que falou que conseguiu resolver alterando o valor de tensão máxima, outras pessoas falando que pediu para a concessionária corrigir. E também teve uma pessoa aqui que falou bem legal que com os cabos mesmo, né, os cabos estavam mal dimensionados, então mudou o dimensionamento dos cabos e o status parou de aparecer, né? E basicamente assim um resumo, né? Como o Daniel disse que o status 102 é um dos maiores volumes de ligação que recebemos, né, durante o dia. É basicamente tudo que ele explicou. Então verificar o setup do país, né? Conforme está aqui na tela, se está certo. É interessante, como eu disse anteriormente, medir os valores de extensão diretamente no Born, né? E assim você consegue estar vendo como proceder. Você acaba tendo três opções, né? Você pode pedir para a concessionária corrigir esse valor, né?
Você pode limitar a potência pela tensão, né? Porque assim, que nem o Daniel informou, o inversor não vai desarmar, você não vai parar de produzir, pode ter uma redução de potência, mas o funcionamento dele vai continuar. E por último, o mais utilizado, né, que o pessoal gosta, é já alterar esse valor de limite, né? Limite de tensão. Assim o inversor não vai desarmar e vai continuar funcionando normalmente. Beleza, muito bom, muito bem lembrado. E é isso aí, gente. A gente tá nesse webinar, a gente tem essa ideia mesmo, de trazer que tem muitas opções, muitas possibilidades, né? Então, às vezes alterando o código do país já resolve, às vezes aumentando o limite do inversor. Isso tudo para trazer um paliativo de alguns problemas que pode ter na instalação, tá? Bom, sobre a atualização do inversor, vou fazer também uma breve revisão. Até a gente teve nos 2 últimos webinars aí esse tema sendo abordado. É possível fazer local ou remoto. Então, no local, utilizando um pendrive, você pode baixar o firmware no site da Fronius, salva o arquivo. E na entrada USB, que tem como está indicado aqui no frontal do inversor, olhando de baixo, no caso, né? É possível fazer essa atualização, tá? Por que eu estou trazendo isso para esse webinar? Como eu falei lá atrás, aqueles status lá da família 400, enfim, caso eles aconteçam, um erro de memória, alguma falha de comunicação interna, etc., ele pode ser resolvido com uma atualização. Caso seja atualizado e não resolva, até como o Bruno comentou aqui no chat mais cedo, né, é um problema de hardware. Então, não tem o que fazer. Isso pode acontecer, então teria que mandar o inversor para análise e a gente faz a substituição da placa, enfim, para conseguir realizar esse reparo. Pessoal, uma coisa que ultimamente eu notei assim, né, é que em alguns casos de 401 pode ser o disjuntor desarmado, então vale sempre dar uma conferida geral na instalação, né, antes de já colocar o defeito interno. Beleza, muito bom. Bom, e isso a gente vem trazendo, né? O Nicolas ele tá trabalhando aí desde esse ano com a gente no suporte, então casos que a gente tem mais ocorrência, né? A gente sempre traz para o webinar para exemplificar, enfim, porque às vezes o que resolve para um pode resolver para muitos, né? Então a gente sempre vai buscar apresentar para todos as soluções que a gente dá para outros clientes, porque com certeza esse compartilhamento vai ser muito bom. Bom, sobre conexões, né, que a gente tinha prometido aí no final, é o seguinte, para cada modelo você tem um board dele, né, então, no caso da linha Prima, o board ele tem essa característica, essas cores que tem essas legendas são relativas à continuidade que pode ser feita para medir o circuito, tá? Então, assim, nesse webinar, vamos se atentar só à parte aqui de corrente alternada, que a gente já explorou esse tema de corrente contínua em outro webinar. Então, por exemplo, só para exemplificar, né, no caso dos bornes de fase e fase do primo ou neutro, né, se for tem que ser 220 entre os dois, depende da região, é possível medir a continuidade entre esse parafuso, fase 1, e essa chapa metálica aqui. Que essa chapa é a chapa que vai dar contato à placa de filtro. Então, por que o Nicolas comentou lá atrás isso? Às vezes você mede direto no disjuntor, que sai para o inversor, e tem tensão, 220, ok. Só que aí o que a gente pede para medir lá direto no borne? Porque às vezes pode ter tensão aqui, chegando no parafuso, que é onde vem o cabo, só que pode não ter tensão aqui, ou porque não está com continuidade, entendeu? Ou, se você tiver com o inversor conectado na base, né? Às vezes no display ele não está lendo tensão, como deveria, tá? Então, é interessante trazer essas observações para, primeiro, né, ficar mais familiar com o nosso produto, com o board de conexão, ter sempre clareza de que é cada função do board, tá? E que alguns casos podem ser resolvidos com um aperto ou até mesmo verificar essa continuidade, tá? Então, a gente tem isso para o primo, sempre essa recomendação lá do torque para fixar os boards, né? No caso do Simo, eu trouxe aqui o Simo trifásico 380, né? Então, você já vai ter lá, obviamente, as 3 fases e o neutro, tá? Então, se precisar, a gente do suporte, mede continuidade entre a fase 2. Então, você sabe que você vai medir a fase 2 e o equivalente a ela é essa quarta barra metálica aqui, certo? No caso do eco,
Tá, desculpa. Simo Brasil, ele é semelhante ali ao Borne do Simo, a diferença aqui é do neutro opcional, então até como o Nicolas já comentou, né? Como o investidor ele precisa do 220 como referência, ele já vai ter entre as fases 220, então o neutro aqui é opcional. E por fim o Eco e o Simo Brasil, que eles têm o mesmo Borne, então assim, por isso que a gente separa o Simo Brasil 10 e o 12, ele é tratado diferente. Porque o Simo Brasil, ele é um eco de 220, vamos colocar assim. Ele também só tem uma MPPT e ele vai trabalhar diferente do eco em 220. O eco trabalha em 380, Simo Brasil em 220. E aqui também você tem esse tipo de equivalência, tá? Por que é legal colocar isso? Porque, como vocês puderam observar, tem borne que só tem 2 terminais de terra, tem borne que tem 3. Então, nem sempre a fase 1 é a terceira chapinha aqui, ela pode ser a quarta, no caso do Simo, tá? Então, fica também a referência e a dica em relação a essas conexões. Basicamente, acho que para o tema de hoje a gente já conseguiu trazer o que a gente queria. O que a gente queria deixar aberto agora? Lógico, o chat, como já tem sido respondido aqui pelo Nicolas. Antes disso, a gente aceita, obviamente, sugestões para próximos webinários. Então, assim, no e-mail do saque é possível mandar recomendações de tema, tá? Para temas que talvez tenha muita dúvida aí entre o seu grupo, a sua cidade, enfim. Os nossos contatos oficiais do suporte técnico são o telefone final 3817, tá? E o e-mail PVCFS Brasil. Então, qualquer dúvida que tenha surgido desse webinar, vocês podem mandar aqui um e-mail para a gente. Tem também o nosso contato do setor de vendas, caso tenha interesse em alguma parte de vendas. Sobre o webinar, né? Então a gente fica, às vezes, perdi o webinar, não vou conseguir assistir e tal. Não fique preocupado, porque todos os webinários ficam salvos na nossa playlist Fronius Brasil. Então, basta acessar no YouTube Fronius Solar. Lá vai ter uma playlist por país. Então, você escolhe Brasil e lá já vai ter uma quantidade de webinar. Se eu não me engano, esse é o 17º webinar, tá? Então, assim, até quando for sugerir algum tema, já verifica se tem algum tema lá já ou não, né, duplicado, ou até mesmo um tema dentro de outro. Por exemplo, a gente tem um webinar sobre monitoramento. Um cliente esses dias que ele queria que tivesse um webinar só sobre monitoramento múltiplo, que é aquele que você conecta os inversores em série, com cabo de rede. Então, a gente aderiu à ideia, então a gente vai ter aí nos próximos webinars um webinar sobre monitoramento múltiplo. Então, assim, tudo que for de interessante, tal, que dê para fazer um webinar, com certeza a gente vai buscar fazer. A gente vai deixar aberto aqui agora para chat, tá? Então, a gente vai interromper o áudio da transmissão. Foi um prazer receber vocês novamente aqui, poder compartilhar de mais conhecimento dos investidores da Fronius. Peço desculpa pela minha voz, que eu tô gripado aqui. O frio de São Paulo hoje veio com tudo. E não sei se o Nicolas quer dar uma palavra final. Não, pessoal, muito bom o webinar. Esse tema é um tema que gera bastante dúvidas, né? Que nem eu falei, uma grande parte de ligação e e-mail que a gente recebe de suporte relacionado a isso. E eu acredito que com esse webinar, vocês já sabem sempre para onde ir, né? Dar um direcionamento de onde você deve medir, os testes que você deve fazer. Mas qualquer coisa, estamos sempre à disposição, né? Conforme passamos o contato do PV Service, o nosso telefone. E muito obrigado pela presença de todos, foi muito bom o webinar. Falou, pessoal, obrigado. E como eu falei, a gente vai deixar o chat aqui aberto por uns 30 minutos, mais ou menos, se precisar. Obrigado, tchau, tchau.